sobre modelos atômicos, processos nucleares e fenômenos radioativos, assinale que foi correto. Tá? Então, já entrega também, muito como faz aqui o EPG, né? Já entrega qual é o tema, os temas, já no enunciado. Aí vem os itens. 01. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é formado por um núcleo muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua massa. Sim, esse é o modelo de Rutherford. Vamos lembrar aqui um pouco. Modelo de Rutherford. Modelo de Rutherford, você tem aqui o núcleo, onde concentra quase toda a sua massa, e ele é positivo. E eu tenho os elétrons. Cadê? O átomo é formado por um núcleo muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, né? Então ele ocupa realmente o volume, digamos assim, o espaço que o núcleo ocupa é muito menor do que o átomo como um todo, quase todo o resto é a eletrosfera. Tá? São os elétrons aqui circulando o átomo. E eu tenho aqui quase toda a massa concentrada no núcleo, né? Onde tem os prótons e os nêutrons. Então esse é o modelo de Rutherford, um núcleo muito pequeno. É o modelo que a gente até é o que a gente costuma usar quando está começando a aprender, né, no ensino fundamental, a ideia do átomo. Só que esse modelo de Rutherford, então assim, o que está aqui está certo. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é formado por um núcleo muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua massa. Então quase toda a massa está concentrada aqui, tá? No núcleo, beleza? E aqui o resto é a eletrosfera, muito espaço vazio com os eletrinhos voando ali, que é a maior parte do espaço, digamos, que o átomo ocupa. Só que esse modelo, então aqui é verdade, 01. Só que esse modelo tinha um problema teórico. Se sabia, até então, quando o Rutherford entrou com esse modelo, e esse modelo aqui não foi da cabeça do nada, assim, ele tem um experimento de Rutherford, que é que era uma abóbada, assim, era um receptáculo, como eu falei, uma abertura, tipo uma esfera, uma forma de lâmpada, onde você tinha um pequeno fio de ouro, tá? E aí você arremessa partículas alfa em direção a essa fina plaquinha de ouro. E aí ele percebeu, ele pegou onde elas desviavam, rebatia que ele tinha um lugar para saber para onde elas foram, que a maior parte delas, boa parte delas passava reto, indicando que boa parte do átomo que forma aqui a fina placa de ouro é vazia. Algumas desviavam, o partícula alfa, se vocês lembram, tem carga positiva. É como se fosse um núcleo de hélio. Sofriam pequenos desvios de dano da natureza elétrica do núcleo, né? E algumas, poucas, rebatiam mesmo. Batia e voltava. Então, foi a partir de um experimento como esse que Rutherford deduziu que tinha muito vazio entre um átomo e outro. E o núcleo era massivo, concentrava ali toda a massa do átomo e era de carga positiva, e ao redor tinha uma grande área, em comparação ao núcleo, né, grande entre aspas, né, estou falando de átomo, né, tudo em relação ao tamanho do átomo. E até fala aqui, ó, em relação ao tamanho do átomo. A maior parte era vazio com elétrons, formando a eletrosfera. Só que tinha um problema. Já sabia até então que partículas elétricas com aceleração emitiam ondas eletromagnéticas, tá? Elas emitiam ondas eletromagnéticas. Então, e com isso perdiam energia. Então, naturalmente, se o elétron estivesse aqui girando em torno do átomo, ele teria uma aceleração centrípeta, concordam? Então, ele nossa, apaga essa parte. Eles estariam liberando energia.
E essa energia faria com que esse raio de curvatura, né, fosse diminuindo a capacidade de ficar naquela posição. Então, os elétrons, teoricamente, não, as duas teorias não se conversavam. Porque se partículas elétricas aceleradas emitem energia em forma de onda eletromagnética e vão perdendo energia, né? Portanto, vão perdendo velocidade e eles dariam cada vez círculos mais um raio cada vez menor até se chocar com o núcleo. O que em contradição com a realidade, né? A gente não vê o tempo todo aí núcleos sendo destruídos, ou pelo menos átomos sendo destruídos com seus elétrons caindo para cima do núcleo. Até que, então, tinha uma inconsistência no modelo de Rutherford. Aí vem a 02. De acordo com o modelo atômico de Bohr, que é outro cientista, os elétrons podem descrever órbitas circulares em torno do núcleo sem perder nem ganhar energia espontaneamente. Então ele surgiu com a ideia, juntou o modelo de Rutherford com a ideia da física quântica que estava surgindo, né? Ainda era recém-surgida, não era nova ainda no momento. E ele propôs o seguinte: os elétrons, eles não podem ir caindo continuamente. A gente agora sabe que a energia é quantizada, então eles não podem simplesmente ir perdendo continuamente o seu raio até bater. Eles só podem dar pulos, chamados de saltos quânticos. Então, elétrons funcionavam um pouquinho diferente. Elétrons não perdiam energia espontaneamente só por ter uma aceleração centrípeta. Eles só podem se mover, sair da sua órbita, se eles perderem uma certa quantidade fixa, quântica, né? Quantidade fixa, discreta, não pode ser com qualquer quantidade. A não ser que ele perca a quantidade suficiente para vir de um nível para o próximo nível mais interno, né? A não ser que ele perca essa quantidade mínima de energia, ele não sai da sua órbita. Então, esse novo modelo que fala que os elétrons não saem da sua órbita, que na verdade foi uma correção, ou melhor, uma melhoria no modelo de Rutherford, é o modelo de Bohr. Ele pegou o modelo de Rutherford, juntou com a ideia da física quântica e mostrou, não, ó, dá para ser o modelo de Rutherford sim. Os elétrons é que não se comportam como a maioria das partículas eletrizadas com aceleração. Eles não, como a energia é quantizada, eles não podem perder qualquer quantidade de energia e já ir diminuindo o seu raio. Eles têm que perder somente se for o suficiente para o próximo nível ou mais. Então, eles podem continuar girando naquela sua órbita, sim, sem se chocar com o núcleo. Tanto que esse modelo, depois você vai ver se aprende ele na escola, com o modelo de Rutherford-Bohr. Porque o Bohr meio que consertou o probleminha teórico que existia no modelo de Rutherford. Mas o modelo de Rutherford não estava completamente errado, na verdade estava certo. Só não era compreendido por que os elétrons se chocavam com o núcleo, por que não dava essa instabilidade atômica. Tá? Então, de acordo com o modelo atômico de Bohr, os elétrons podem descrever órbitas circulares em torno do núcleo sem perder nem ganhar energia espontaneamente. Sim, correto. Então aqui aqui é 02 e aqui é 01. 04. Segundo o princípio da exclusão de Pauli, esse aqui cai pouco. Cai bem pouco no vestibular, vi pouco até hoje. Em um átomo não existem elétrons com 4 números quânticos, que seriam o principal, o secundário, o magnético e o spin. Você vê muito isso em química, né? Quando faz distribuição eletrônica de átomos. Iguais. Sim, tá? Esse aqui eu achei difícil porque realmente eu não vejo ser cobrado muito em vestibular. Nem sei como é dado isso nas escolas. Só vejo no sul, bem mais que cai, né? Então, o princípio da exclusão de Pauli, Wolfgang Pauli, se eu não me engano, o nome dele, princípio da exclusão de Pauli, na verdade diz que em um átomo não existem dois férmions, só que férmions está incluso, são partículas subatômicas, dentre as quais os elétrons fazem parte, com os mesmos 4 números atômicos.
Aqui eu não vou falar muito porque química faz tempo que eu não mexo muito, mas seriam o nível de energia, né? Aí acho que tem o subnível, depois tem o orbital, né? Que seria o número magnético, e o spin. Mesmo que os dois elétrons tenham o mesmo nível de energia, o mesmo número secundário, o mesmo no magnético, que seria aquele mesmo quadradinho, que você desenha os quadradinhos, se eu não me engano, né? Você teria cada um com um spin invertido. Então, esse endereço do elétron aí não podem ter dois em um mesmo átomo. Esse é o princípio da exclusão de Pauling. Tá? Então, tá certo. Segundo o princípio da exclusão de Pauling, em um átomo não existem elétrons com 4 números quânticos iguais. Sim, verdade. 08. Uma amostra de... Essa aqui é a mais fácil, na minha opinião. É só tinha que conhecer a ideia de o que significa a meia-vida, mas acho que ele mesmo explica. Uma amostra de material radioativo não explica não, você tem que saber. Com meia-vida, mas o nome diz, é meia-vida, de 28,8 anos, como o estrôncio 90, será reduzida a 1/6 de sua massa inicial em um período de 86,4 anos, ou seja, 3 meia-vidas. Se você conferir, 28,8 vezes 3 dá realmente 86,4, tá? Então são 3 meias-vidas. Cai para 1/6. Aqui é só fazer isso. Ó. Se eu tenho uma massa M0 inicial, se passa uma meia-vida, ele cai, como o nome diz, pela metade. Cai para metade, um meio. Se passa outra meia-vida, cai para metade da metade, ou seja, um quarto. E se passa a terceira meia-vida, uma meia-vida, duas meia-vidas, três meia-vidas, ele cai para metade da metade da metade, que é 1/8 da massa original, porque sempre vai multiplicando por meio, né? Eu sempre vou pegar cada meia-vida, eu multiplico a massa por meio, ou seja, divido por 2, como você preferir. Divido ela por 2. Então, M0 sobre 2, M0 sobre 4, M0 sobre 8. Então, cai para 1/8 da massa original, e não 1/6. Tá? Então, a 08 está errada. 16. A reação H2, isso aqui é o hidrogênio deutério, né, que tem massa, número atômico 1 e massa 2, tem um próton e um nêutron, mais o hidrogênio trítio, que é outro isótopo do hidrogênio, isótopo quando tem o mesmo número de prótons, né, isso aprende em química, e diferente número de massa, né, diferente número de nêutrons. Então aqui tem 3 de massa, você tem um próton e 2 nêutrons. A reação tem como produto hélio, ou seja, 2 átomos de hidrogênio se transformaram num de hélio, né? Mudou o elemento químico, isso é forte, tá? Você fez o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio virar o hélio, que tem massa 4 e número atômico 2, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, mais um nêutron aqui. Aí vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, isso mesmo. Mais um nêutron aqui, que é expelido, mais energia, tá? Mais energia. Tá certinho. Isso aqui é a massa, né? Tem 4 de massa, aqui tinha 5, e mais um aqui 5. Típica em estrelas como o Sol. O que é isso aqui? Quando eu pego 2 átomos e junto, né? Para formar o hélio, eu teve que juntar os dois, somei os dois, eu tenho um processo conhecido como fusão nuclear. Tá? Cuidado, não é o da bomba atômica. Bomba atômica é a fissão nuclear. A bomba atômica é a energia liberada porque você quebra o núcleo, você quebra o átomo em átomos de número atômico menor. Aqui não, você pega 2 átomos e com muita temperatura, muita pressão, muita pressão e muita temperatura, você consegue unir 2 átomos, liberando muita energia. De onde vem essa energia? Só por curiosidade. Né? Porque aqui já tem 2 hidrogênios, formam hélio, e onde vem essa energia? Isso aqui é fusão nuclear, tá? Não confunda com fissão nuclear. Fusão é o que acontece no núcleo do Sol. Fissão é o que acontece na explosão da bomba atômica. E onde vem essa energia? O interessante é que se você pegar a massa, se fosse medir a massa exatamente desse hélio mais esse nêutron, e comparar com a massa desses 2 hidrogênios, não dá a mesma coisa. Dá um pouquinho menos de massa desse lado do produto. E o que aconteceu com essa massa que deu diferença? Para onde ela foi? Ela não pode ter sumido simplesmente. Ela virou energia. Essa variação de massa que existe aqui nessa fusão é aquela famosa energia, só vai cair na sua prova, que é mc², aquilo com a ΔM, que foi a variação de massa nessa reação, vezes c². Aquela equação da energia de Einstein. Então, por isso que libera tanto energia assim. Por menor que seja essa variação de massa, ou seja, o produto não tem a mesma massa que os reagentes, e ela foi convertida em energia, é um valor absurdamente alto. Agora, imagine isso acontecendo aos montes no núcleo do Sol. Por isso o Sol emite tanta
energia, tá? É o mc² de Einstein que calcula quanto que liberou de energia nessa reação. Basta ver a diferença de massa daqui para cá. Tá que não dá para ver explicitamente aqui. Tá? Aí é para a coisa mais densa da física. Aqui só olhando aqui, não dá pra ver, tem menos massa. Não. Se olhar aqui tem 5 de massa, 5 de massa. Mas na verdade dá uma diferençazinha, é um tipo de curiosidade que eu estou falando. Então, 16, sim, está correto. É a fusão nuclear, junção. Fusão é juntar, fissão é quebrar, na língua portuguesa. 16 com 4, 20, com 2, 22, com 1, 23.